A nação Israel já sofreu muito com governantes maldosos. Já sofreu muito com governantes idólatras, perversos, sanguinários. E nós vamos ver que tem um aspecto muito importante, nós já vimos na live passada sobre o espírito de Herodes. Herodes era um judeu ilegítimo que, por fazer negociatas, se aliar ao poder mundano de Roma, tomou para si o poder e a partir daí fez aquele governo perverso, o espírito de Herodes. Pois hoje nós vamos ver uma outra vertente nos mostrada no Antigo Testamento, que é o governo, quando o espinheiro governa. Você já ouviu essa expressão? O governo do espinheiro. Fernando, governo do espinheiro. O que é isso? Um espinheiro é um lugar bom de você se aproximar ou é um lugar que você vai se arrebentar? Você abraça um espinheiro? Eu tenho umas romãs aqui que eu amo aqui em casa, daquelas grandes romanzeiras. Mas, gente, como elas machucam. Quando eu vou podar ou quando eu vou pegar uma romã, como elas são espinhenta. O troço espinhento que é árvore de romã. Machuca mesmo, rasga. Espinheiros não são acolhedores. Espinheiros são implacáveis. Espinheiros machucam. Espinheiros foram criados para você não chegar perto. E quando você vai para o governo, você vê que a palavra de Deus fala em muitos locais que um governo perverso faz o povo sofrer, machuca o povo, arranha o povo, sangra o povo. Então vamos começar a ver os textos. Olha só, em Provérbios 29, 2, diz o seguinte, ó, quando justos governam, o povo se alegra, mas quando gente perversa toma o poder, o povo faz o quê? O que o povo faz? O povo geme. Geme de dor. Sabe por quê? Porque espinheiro traz dor. Espinheiro machuca. Espinheiro rasga. Espinheiro se impõe. Vai lá. Vai meter a mãozona no espinheiro achando que ele vai amaciar para você, negociar com você. Ele vai te rasgar. O espinheiro impõe a vontade dele. E nesse contexto, gente, eu quero ver com você. Vamos ver um episódio lá em Juízes, a partir do capítulo 9. Eu não vou ficar lendo texto por texto, mas vou te passar as referências, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Juízes, capítulo 9. Deixa eu ver a partir do versículo. Vamos do 1 aqui, só para eu te contextualizar. Ó, Abimeleque entra no governo. Deixa eu te explicar o contexto aqui. Gideão, lembra do Gideão e os seus homens valentes? Lembra? Até hoje em dia tem um movimento dos Gideões, dos 318, lembra disso? Gideão morreu. Essa é uma geração pós-Gideão. Gideão morreu. E Gideão tinha muitas mulheres e muitas concubinas. Consequentemente, Gideão, quando faleceu, deixou mais de 70 filhos de duas categorias. Filhos de suas esposas, filhos de suas mulheres legitimamente casadas, dadas o dote, declaradas e assumidas como esposas. E concubinas. Qual que era a diferença? Esposas, todo o protocolo, honraria e direitos para a esposa e a sua descendência eram garantidas. Por exemplo, herança. As esposas e seus herdeiros legítimos recebiam herança garantida pela lei. Concubinas eram mulheres de outras nações de classe baixa, com o intuito de procriar e fortalecer o arraial. Mas as concubinas e seus filhos não tinham direitos de esposa, como, por exemplo, de herança. Tá? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que, pela lei, herdeiros da realeza, apenas herdeiros legítimos, filhos de esposas judias, protocolarmente assim assumidos e declarados. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a ele e aos demais membros do seu clã materno, perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos, meus outros irmãos,
ou por um só homem. E lembre-se que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue que vocês. Então os tios maternos de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Foi a casa de não sei quem, plá, plá, plá. Começou o problema. Por quê? Por que Abimeleque foi nos tios maternos? Porque Abimeleque era filho de uma concubina. Abimeleque não era filho de uma esposa de Gideão. Ele foi nos parentes da mãe, que não era legítima, era concubina, e falou, olha, vamos fazer um lobby para eu assumir no lugar dos meus outros 70 irmãos. E os tios começaram a fazer esse lobby todo. Então, característica do governo que nós vimos da última live. Herodes, ilegitimidade. Herodes era descendente de Esaú, não de Jacó. Portanto, era ilegítimo o governo de Herodes. Ele tomou na mão grande por um conluio de poderes com o poder militar que era Roma. O que Abimeleque, filho de concubina que não poderia assumir o reinado por fato e direito, começou a fazer um lobby para tomar o poder no lugar dos irmãos. O que os líderes fizeram? Não, Abimeleque, é o seguinte, tem 70 filhos legítimos. Você não poderia ser rei, mas quer saber de uma coisa? Vamos te apoiar a ser rei. O negócio começou a desandar. O negócio começou a desbandar. Sabe por quê? Porque Abimeleque lá na frente causa um regaço. Ele mata todos os seus outros 70 irmãos. Ele faz um genocídio. Eu não sei se eu vou ler tudo isso daqui, porque senão vai ficar muito demorado e a gente tem que avançar. Abimeleque, que não era legítimo herdeiro do trono de Gideão, faz um conluio com os líderes, faz um lobby, tem o apoio para assumir o trono, a liderança, e se revela um governante sanguinário. Ele sai barbarizando tudo e todos. E aí vem a parábola de Jotão. E é isso que eu quero mostrar para você. Olha só, isso aqui é uma parábola. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte e gritou. Jotão era um homem de Deus. Portanto, é Deus usando Jotão para passar essa mensagem. Ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me se querem que Deus os ouça. Aí ele começa a contar a parábola. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira, seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse, devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então, a oliveira recusou. Então disseram à figueira, seja nosso rei, figueira. Mas a figueira também se recusou e disse, devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? A figueira recusou. Então foram lá na videira da uva, seja nosso rei, videira. Mas a videira também se recusou e disse, devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Ninguém dos legítimos, ninguém daqueles aos quais foi concedida a autoridade, quiseram ser rei. Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, se querem mesmo ungir-me seu rei, venham a abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. O espinheiro já chegou regaçando. Quem está comigo pode vir. Quem questionar, eu vou passar por cima, vou tacar fogo em tudo, vai ser destruído. Jotão prosseguiu. Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-lo dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelam contra ele e seus descendentes e mataram 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Tirania
opressão e crueldade. Líderes se reuniram numa trama e num conluio para constituir quem não tinha legitimidade e a partir daí começaram uma campanha de perseguição, de terror, de assassinato, de morte, de caos e de destruição com todo e qualquer inimigo. Você está comigo? Você não está comigo? Soltarei fogo para queimar o cedro do Líbano. Então, a gente precisa entender esse contexto. O reinado teria que ser assumido por um rei legítimo, um rei com autoridade, para ser o quê? Um líder amoroso, compreensivo e a ponte entre Deus e o povo. Mas não, escolheram os acordos. Qual é a consequência de acordos ilegítimos? Atrai para si e para os outros a maldição, tá? A gente precisa entender esse contexto. Abimeleque governou com crueldade por 3 anos, matando todos os seus 70 irmãos e muitos outros habitantes de cidades que se opuseram a ele. Por exemplo, no mesmo no mesmo livro de Juízes 9, olha só, ao tomarem conhecimento que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo. Quando alguém informou a Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse seus homens. Assim cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram um galho junto à parede do templo e puseram fogo. Todos os que viviam na torre de Siquém morreram. Cerca de 1.000 homens e mulheres. Você está entendendo com a live da última terça e com essa que a Bíblia revela um padrão de governantes malignos? Herodes, ilegítimo, se reúne com os poderosos, toma na mão grande e destrói quem se opõe. Abimeleque, ilegítimo, faz acordos, toma o poder na mão grande, mata todos os 70 irmãos, dizima aldeias inteiras, toca fogo nos coitados que foram se esconder em cima de uma torre, cerca de 1.000 homens e mulheres. Isso é um padrão, isso é um padrão. E aí nós vamos lá para Eclesiastes, não há novo debaixo do sol. Qual que é a diferença de Herodes? Qual que é a diferença de Abimeleque para os governantes de hoje em dia? Eu não estou falando de um nome só não, tá? Eu não estou falando de um nome só não. Mas você concorda que é um padrão? Eleições esquisitas, sempre envolto a questionamentos, a coisas ocultas, nada é feito às claras, o poder é decidido por alguns líderes e quem se opõe ou discute é trator, é falta de misericórdia, é passar por cima de tudo ou todos. Tem alguma diferença com os líderes de hoje? Tem? Então quando me perguntam, Fernando, mas e esses governantes desse mundo de hoje em dia? Nós estamos numa geração onde o espírito de Herodes faz com que nós sejamos governados por espinheiros. Não está doendo, não? Quando você pega todo dia notícia, não dói? Pois a palavra de Deus diz que são espinheiros governando. Nós estamos sob governo de espinheiros. E não estou falando só de uma pessoa não, tá? Sabe por quê? Porque tem governo federal, tem governo estadual, tem governo municipal, tem judiciário, tem autarquias, tem fundações públicas, tem ministério público. Eu não estou falando só de uma pessoa, eu estou falando de um sistema. Um sistema de espinheiros governando. Aos amigos do rei, não, a gente faz um acordo, um esquemão, não, vamos resolver tua situação. Quem questionar, quem se posicionar contra, quem não concordar, é pau, perseguição, processo. Um processo atrás do outro. Polícia na porta. Tem diferença de Herodes? Tem diferença de Abimeleque para governantes de hoje? A única diferença é que os métodos, hoje em dia, por causa do sistema legal, não pode ser tão sanguinário na cara. Embora se cometam atrocidades todo dia. Nós estamos num espírito de Herodes sendo governados por espinheiros, poderes ilegítimos.
sistemas de votação que você só tem obrigações. Você não tem direito nenhum. Ah, eu posso fazer pergunta? Não, é criminoso. Ah, eu queria saber como é que é o sistema. Não pode, você é fascista. Olha, teve alguns problemas, prende ele. Não pode falar sobre isso. Espinheiros. Ai, porque eu gostaria de saber qual é o histórico de constitucionalidade das urnas. Desmonetiza o canal. Bloqueia a live. Espinhos. Estamos sendo governados por espinheiros. E Deus vem gritando lá de cima do monte para o povo, desde aquela época. Me ouçam. Por que que vocês estão escolhendo espinheiros? Ah, Fernando, mas eu não queria, eu não votei. Não, ele está gritando para a civilização. Ele está gritando para o povo. Ele está gritando para a nação. E quando a gente traz isso para a nossa vida, isso aqui, só isso aqui, dava para fazer 15 lives. Sabe por quê? Porque nós estamos permitindo espinheiros nas nossas vidas. Você, amiga solteira, quando você deita com um cara que não é teu marido, você está deitando com um espinheiro. Sabe por quê? Porque ele não tem legitimidade espiritual para ter acesso ao teu corpo. Fernando, eu vou sair da live. Você, rapaz, faz de tudo para defraudar a sua namorada. Você é um espinheiro do diabo na vida dela. Você pode ir na igreja, levantar a mãozinha, ter camisetinha de cruz. Se você defrauda sua namorada, você não tem legitimidade para ter acesso ao corpo da tua namorada. Você não tem autoridade espiritual para isso. Você vira um Amaleque na vida dela. Na área empresarial, você está dando autoridade para quem governar a tua empresa? Para os herdeiros? Ah, não, Fernando, meus herdeiros é tudo vagabundo, eu tenho uns empregados bons. Não tem legitimidade. Você está criando espinheiros. A gente pode aplicar esse princípio para a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas. O que é legitimidade? Por que Abimeleque era um líder ilegítimo? Porque ele não tinha condição espiritual, legal e sacerdotal de ser o herdeiro do trono. Ele era filho de concubina. Não podia. Não, mas eu sou competente. Não pode. Não, mas eu queria uma. Não pode. Mas ele não quis nem saber. Ele não quis nem saber que ele não poderia. Ele tomou na mão grande, no acordo, na propina. Você vê aqui que ele dá moedas de ouro para os líderes. Não tem conversa. É tomando na mão grande. Então eu te faço uma pergunta. Você está dando legitimidade para a tua vida em todas as áreas para quem? Quem que tem acesso ao teu corpo? Quem que tem acesso à tua mente? Quem que tem acesso ao teu bolso? Quem que tem acesso aos teus filhos? E por outro lado, às vezes você está querendo uma posição que Deus não vai te dar porque você não tem legitimidade para aquilo. E você sabe o que é isso? Quando a gente quer uma coisa ilegítima na mão grande, isso é rebelião. Então, a rebelião é um espírito comum a Herodes e a Abimeleque e a todo governante espinheiro, inclusive os nossos. Os nossos líderes pegam o microfone e não tem problema nenhum de destruir quem quer que seja. Seja Israel, seja opositor, seja juiz, seja quem for. O microfone deles é uma bazuca. Eles, com a língua deles, tacam fogo no cedro do Líbano. Então, a gente precisa desse contexto. A gente precisa enxergar esses nossos governantes. Espírito de Herodes e espinheiros. Tá? E espinheiros. A partir daí a gente começa a compreender e começa a buscar um posicionamento perante Deus. Bom, qual que foi a solução nesse caso de Abimeleque? Qual que foi a solução? Tá, Fernando, entendi, tudo bem. Nesse caso do Abimeleque, o que aconteceu? Depois você pode ler lá, tá? Juízes 9. A solução não veio por nenhuma articulação humana. A solução foi dada por quem? Pelo pai. Abimeleque foi dar grito numa menina que tacou uma pedra de cima de uma varanda e afundou o crânio de Abimeleque, ele morreu. O poderoso Abimeleque. O sanguinário Abimeleque. Vamos ler? Deixa eu ver se está perto aqui. Ó. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou.
No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá, trancaram-se para dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou. Mas, quando ele se preparava para atacar fogo na torre, assim como ele fez antes, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: tira a espada e me mate. Opa, peraí. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, quem castigou Abimeleque? Quem? Ah, foi o promotor, Fernando. Ah, já sei, foi o deputado, hashtag. Quem cuidou de um espinheiro sanguinário, filho do diabo, tomador de poder ilegítimo, foi Deus. Deus. Como Deus age? Ele age do jeito, da forma e no tempo que ele bem entender. Agora ele escuta o clamor do seu povo. Um homem sanguinário, ladrão de poder, pagador de propina, boca de destruição, matou todos os irmãos, pagou moedas para sua parentela ilegítima para tomar um poder na mão grande, para perseguir seus opositores, causou todo um caos no povo de Israel, que levou o povo a clamar. E quem tomou a providência? Quem que tomou a providência? Deus. Uma mulher assustada lá no meio da torre, morrendo de medo, tacou um negócio e acabou com a graça. Eu tô falando pra gente tacar as coisas na cabeça dos espinheiros? Não. Eu tô falando que quem vai acabar com o espinheiro não é força do braço. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue. E é por isso que o pessoal fica bravo comigo e me ataca pra caramba e eu perco um monte de seguidor que gosta de política. Você sabe por quê? Porque o pessoal me pergunta: Fernando, o que você acha dessa manifestação? Ué, é um exercício cívico. Você quer ir, Deus abençoe. Quem sou eu para falar que você não ir em algum canto? Eu não vou falar nunca para você deixar de exercer alguma atividade cívica. A minha reflexão é: eu vou me manifestar contra a carne e sangue, mas não tem utilidade prática nenhuma. A minha luta não é contra a carne e sangue. A minha luta não é contra a STF. A minha luta não é contra Lula. A minha luta não é contra Gleisi Hoffmann. A minha luta não é contra Dino. A minha luta não é contra governantes mundiais. A minha luta não é contra Jorge Soros. A minha luta não é contra a Organização Mundial de Saúde. Se a gente fizesse passeata e declarações e proclamações contra os verdadeiros inimigos, eu estaria lá com o microfone na mão. E quem são? A nossa luta é contra quem? Lá vai o Fernando com Efésios 6 de novo. Lá vai. Não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Essa é a versão NVT. NVT. Então, eu gosto muito de política, eu vejo os jornalistas, mas eu vejo o povo tão revoltado, tão triste, tão desanimado, tão desesperançado. Sabe por quê? Porque eles não têm essa perspectiva do evangelho e eles ficam desesperados. Eles ficam desesperados porque eles não veem solução. Se você olhar para a conjuntura política do Brasil e do mundo, você vai ver: meu Deus, acabou, o mal ganhou. Herodes ganhou, venceu. Abimeleque prevaleceu. Mas quando a gente vai para o evangelho, a gente vê a realidade. Quem cuida de Abimeleque? Quem cuidou de Abimeleque? Deus. Quem cuidou de Herodes, que morreu comido por vermes? Deus. A nossa luta é contra quem? Quem que é a nossa luta? Principados, potestades, seres dominadores, forças do mal que operam nas regiões celestiais. Quando Deus resolve, vamos voltar lá, Juízes 9, 56. Quando Deus resolve, Deus castigou. Deus castigou. E quando Deus resolve, olha só, depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Zacar, mas morava na cidade de Samir. Julgou Israel por 23 anos, quando morreu e foi sepultado. Depois assumiu um libertador legítimo, que reinou 23 anos. Mas quando acontece?
Quando Deus resolve. Quando Deus resolve. Então, tudo bem. Vamos para frente. Nesse contexto, nós já entendemos que somos governados pelo espírito de Herodes por espinheiros. Você já entendeu isso? E você já entendeu que a solução para espinheiros, a solução para Herodes, não é mandar de segurança, petição, passeata, abaixo-assinado, hashtag. Qual que é a solução contra Herodes e espinheiros Abimeleques? Qual é a solução contra Abimeleques e contra Herodes? Deus. Deus é a solução.